O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez o discurso final do CIPEC realizado no último fim de semana em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O deputado falou sobre os presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e defendeu a anistia para os perseguidos políticos. Após comentar as estratégias da extrema-esquerda globalista no mundo, o deputado apontou: no meio dessa celeuma toda de agenda woke, nós tivemos a eleição de 2022. Queríamos deixar um recado bem claro, mas eles não permitiram uma concorrência justa entre os candidatos. Jair Bolsonaro foi o primeiro candidato a presidente que sequer podia fazer transmissão ao vivo de sua casa. Não podia usar imagens de vocês nas ruas no 7 de setembro. Não podia usar imagens de seus discursos internacionais. Foi o primeiro candidato à reeleição que não pôde fazê-lo. O deputado disse: só restou aos nossos inimigos nos censurar. Ele apontou a intensa censura que continua se expandindo a cada dia, lembrou a erosão da democracia com a violação de direitos fundamentais e disse: mas esse jogo está virando. E esse jogo está começando a virar graças aos Estados Unidos, o farol da liberdade, a casa dos bravos. Recentemente, o deputado Chris Smith intimou Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro explicou: esse deputado está fazendo a costura, criando o arcabouço para aprovar uma lei nos Estados Unidos que trará consequências para as autoridades brasileiras. E quando Trump for eleito, ele terá mais conforto ainda para corrigir essa injustiça aqui no Brasil. Já existe lei para fazer esse tipo de coisa. A Venezuela, por exemplo, tem vários ativos congelados nos Estados Unidos devido ao seu envolvimento com o narcotráfico, devido a todas as violações da liberdade. O deputado lembrou que Smith já teve sucesso em casos semelhantes, como na Bielorrússia. Eduardo disse: com a eleição do Trump, a gente pode ter uma grande reviravolta. E nós teremos, se Deus quiser. Mostrando imagens de vários presos políticos do ministro Alexandre de Moraes, o deputado disse: essas pessoas não estão pagando o preço à toa. Este cara aqui, ele não morreu à toa na cadeia. O Clezão morreu na cadeia para levantar a bandeira da liberdade de ir e vir. O deputado explicou aos estrangeiros como Clezão morreu na cadeia sem julgamento e sem devido processo legal, sob custódia do Estado, com um pedido de soltura formulado pela Procuradoria-Geral da República que sequer foi analisado pelo ministro Alexandre de Moraes. O deputado disse: eventos como este aqui servem também para pedir a anistia. Temos que corrigir essa injustiça. Eu me comprometo a lutar pela anistia de todos os injustiçados pelo 8 de janeiro no Brasil. Ele ironizou a narrativa utilizada pelo ministro para justificar as prisões em massa de opositores. Um golpe com senhoras desarmadas, em janeiro, que não tem ninguém em Brasília, sem um tiro, sem uma arma apreendida. Falar que isso é golpe. Fala isso para um russo, para um cubano, para um venezuelano, para um cara da Nicarágua. Ele vai rir da sua cara. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G.
Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das Cortes Superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. E aí, no meio dessa celeuma toda de agenda woke, nós tivemos a eleição de 2022. E nós queríamos deixar um recado bem claro, mas eles não permitiram uma concorrência justa entre os candidatos. Jair Bolsonaro foi o primeiro candidato a presidente que sequer podia fazer transmissão ao vivo da sua casa. Não podia usar a imagem de vocês nas ruas no 7 de setembro. Não podia usar a imagem dos seus discursos internacionais. O primeiro candidato à reeleição que não pôde fazê-lo. Só restou os nossos inimigos nos censurar. Levanta a mão para mim aqui, por favor, quem já teve um tweet deletado, um post deletado, ou já teve medo de postar alguma coisa no Facebook. Já deixou de seguir um político, de repente, porque seria retaliado no seu trabalho, ou um empresário que poderia perder clientes, ou o Alexandre de Moraes poderia ir atrás da sua conta bancária. Mas esse jogo está virando. Porque não há democracia se você não tiver advogados com acesso aos autos. Não há democracia se jornalistas tiverem seu passaporte cancelado. Não há democracia se um presidente estrangeiro não puder contra-atacar um presidente corrupto, condenado por lavagem de capitais e comunista como Lula da Silva. Viva a liberdade, caralho! E esse jogo está começando a virar, graças aos Estados Unidos da América, o farol da liberdade, a casa dos bravos. Recentemente, o deputado Chris Smith, que talvez virá ao Brasil, está confirmado para vir aqui, convite do senador Girão. Chris Smith é o deputado mais antigo dos Estados Unidos. Ele está lá desde 1983. Eu não era nem nascido. Não sei vocês. Júlia também não era nascida, que é minha esposa, coitada, de 91. Ele está lá desde 1983. E ele intimou o Alexandre de Moraes para dar resposta em 10 dias, para saber se tudo aquilo que o Paulo Figueiredo, o Pavlovski, que é o dono da Rumble, e o jornalista, o Michael Schellenberg, falaram naquela audiência lá nos Estados Unidos, que a imprensa falava que nós tomamos um bolo. Brasileiros vão para os Estados Unidos e não conseguem audiência, lembra, Júlia? Brasileiros estão tentando
causarem uma interferência internacional no Brasil. Sempre fazem chacota. Quando fazem chacota, jovem, deixa eu ensinar uma coisa, prezada vereadora Fernanda Bá, comandante Nádia. Quando fazem chacota de você, você está a um passo da vitória. Falta muito pouco. Falta muito pouco para a gente reverter esse sistema. Um pouquinho só. Eles estão tão desesperados. Eles estão tão desesperados que eles estão tendo que nos censurar a todo momento. Mas esse deputado, ele está, na verdade, fazendo a costura, criando o arcabouço para aprovar uma lei nos Estados Unidos que trará consequências para as autoridades brasileiras. E quando o Trump for eleito, ele terá mais conforto ainda para corrigir essa injustiça aqui do Brasil. Já existe lei nos Estados Unidos para fazer esse tipo de coisa. A Venezuela, por exemplo, tem vários ativos congelados nos Estados Unidos devido ao seu envolvimento com o narcotráfico, devido a todas as questões de violações à liberdade. E esse deputado Chris Smith, ele já aprovou uma lei nesse sentido contra a Bielorrússia, a última ditadura da Europa. Então ele é famoso por preservar os direitos humanos internacionalmente. E quando o Trump for eleito, vocês estão torcendo pelo Trump? Que surpresa, eu achei que era para o Biden. Nem o Biden sabe que ele está concorrendo à República, à presidência. Does Biden know that he's running? Às vezes eu fico com pena, mas aí a pergunta seguinte dele no debate, ele vai para cima da família do Trump, fala da mulher grávida, outros envolvimentos. Eu falo, cara, que lixo. E nós aqui sofremos com isso, né? Então, com a eleição do Trump, a gente pode ter um grande reviravolta. E nós teremos, se Deus quiser. Porque essas pessoas não estão pagando preço à toa. Esse cara aqui, ele não morreu à toa na cadeia. O Clezão, ele morreu na cadeia para levantar a bandeira da liberdade de expressão, da liberdade de ir e vir. Alexandre de Moraes sent this guy to jail, and this guy, he had a problem, health problem, and he asked to be released. Alexandre de Moraes waited months and did not take even a look at his case, and now his death. He died inside of the prison, inside with no judgment. He received the maximum punishment because of that. Então, Matt Schlapp, eventos como esse aqui, o CPEC, eles servem não só para a gente trocar ideia, saber de combater o feminismo com Ana Campagnolo, ter aulas aqui com a Rita Matias, falar sobre liberdade com o Rob Ross, ter palestra do Nicolas Ferreira, o Tarcísio, o Jorginho e etc. Mas também para pedir anistia. Temos que corrigir essa injustiça. Eu me comprometo, enquanto deputado ou qualquer cargo que eu assuma, que seja senador ou qualquer outro, a lutar pela anistia de todos os injustiçados pelo 8 de janeiro no Brasil. Eu conto com o apoio de vocês, porque nós não somos fascistas, nazistas, sexistas ou misóginos. Nós só não somos otário de engolir essa balela de Alexandre de Moraes, que tenta dizer que eles que prendem senhoras de 71 anos, como essa daqui, Iraci Nagashi, que está com a condenação de 14 anos de cadeia. 14 anos de cadeia, Alexandre de Moraes. Uma senhora que é incapaz de arremessar uma pedra, sendo tratada como terrorista. Isso daqui será corrigido. E toda a ditadura, todo ditador, a gente sabe, porque a gente estuda história, a gente não se embebeda de poder. Bolsonaro não se embebedou de poder. Falam que é ditador. Um ditador que não deu golpe. Um ditador que esperou sair da presidência quando não era mais chefe das Forças Armadas, para tentar dar um golpe com senhoras desarmadas em janeiro, que não tem ninguém em Brasília, é férias e todo mundo. Num domingo, sem um tiro, sem uma arma apreendida. Fala que isso é golpe. Fala isso para um russo. Fala isso para um cubano. Fala isso para um venezuelano, para um cara da Nicarágua, prezado Reinaldo. Ele vai rir da sua cara. Eu espero contar com o apoio de vocês, porque a caminhada não vai ser fácil. Nós já somos perseguidos. A tendência disso é piorar. E eu peço a vocês, eu posso contar com o apoio de vocês? Posso continuar levando as verdades para o mundo inteiro?
E quem sabe amanhã ter um cargo para realmente fazer o impeachment de quem merece? Muito obrigado, CIPEC, muito obrigado, Metlep. Deus, pátria, família e liberdade. Até o próximo ano, se Deus quiser. E eu chamo agora aqui o Sérgio Santana para fazer o anúncio, porque se isso daqui também está acontecendo, é por causa do CEO do nosso Instituto Conservador Liberal, o cara que toca essa bagaça, que resolve todos os pepinos. Uma salva de palmas para o Sérgio Santana. E a responsabilidade é dele agora.